Boa noite a todos. Uma alegria estarmos juntos novamente. Hoje, 16 de maio de 2018, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Boa Nova, de Humberto de Campos, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E hoje é o nosso estudo de número 53. Então vamos lá, nós estamos aqui, está Jesus conversando com quem? Pedro. Tudo começou por conta da enfermidade da sogra. E aí estamos agora nessa condição, a sogra, graças a Deus, a febre foi embora, ela ficou boa. E agora realmente o tom da questão, o diálogo que estão tendo é sobre a oração. Então Pedro buscou, disse, nós podemos pedir qualquer coisa de Deus? Jesus disse, pode, Pedro. Mas aí ele vai conduzindo essa explicação. Pedir todo mundo pode, né? Mas ele vai conduzindo e orientando para que nós venhamos aprender a dizer, Pai, seja feita a tua vontade. Ele foi guiando essa conversa, orientando para dizer assim, e eu tenho que aprender a fazer a vontade de Deus, nunca a minha vontade. É isso que nós temos que aprender, gente. Os nossos desejos, as nossas vontades são infantis. Se nós formos atender todos os nossos desejos, todas as nossas vontades, nós vamos perder a nossa encarnação. E o meu movimento sempre é, eu vou realizar a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que eu viva o amor, que eu me submeta às leis que regem o universo, que eu me submeta às leis naturais e que eu faça a vontade dele, nunca a minha vontade. É isso. Decorrido alguns dias, estando o mestre a ensinar aos companheiros uma nova lição referente ao impulso natural da prece, Simão lhe observou. Que Jesus nos conduza, né, gente? Senhor, tenho procurado, por todos os modos, manter inalterável a minha comunhão com Deus, mas não tenho alcançado o objetivo de minhas súplicas. E que tens pedido a Deus? Interrogou o mestre sem se perturbar. Olha, qual foi a pergunta? Qual foi a pergunta? Então ele, no primeiro momento, Pedro diz assim, mestre, Senhor, tenho procurado por todos os modos manter inalterável a minha comunhão com Deus. Porque Jesus diz assim, não é só oração, tu estás em comunhão com o Pai. Mas eu não tenho alcançado o objetivo de minhas súplicas. Olha, eu estou em comunhão, tenho feito pedido, mas não está dando certo não, porque ele não está atendendo meus pedidos não. Aí vem Jesus, o que tu estás pedindo? Tenho implorado a sua bondade, que aplane os meus caminhos com a solução de certos problemas materiais. Então era um pedido de ordem moral ou material? Pedindo para alguém que é moral. E, gente, é porque a gente não quer parar para pensar. Vamos pensar nos verdadeiros cristãos? Paulo de Tarso finalizou sua encarnação sendo degolado. Era rotulado de louco. Um louco pacífico. O pai renegou. A mãe morreu de desgosto. A irmã tinha vergonha. Apanhou várias vezes. Foi preso várias vezes. Sofreu naufrágio algumas vezes. Pedro foi preso várias vezes, maltratado também. João Evangelista ralou 90 anos quase.
Todos os demais foram para o sacrifício. Madalena. Então, quando você... Aí vem o maior de todos, o Cristo. Curou feridas, devolveu visão a cego, levantou Lázaro do sepulcro, acalmou a tempestade, libertou pessoas de possessão. E quando ele foi preso, o que ele fez? Se entregou. Ele acalmou a tempestade. Ele não poderia cair um temporal naquele momento? O que ele fez? Se entregou. Então, a dica é: seguir o Cristo é sacrifício. Entendeu? Não é de luxo, de prazeres, de acomodação, de repouso. Quem quer verdadeiramente estar disposto a fazer esse sacrifício, a seguir esse caminho, tem que pagar um preço alto. E quase sempre é abrir mão da personalidade, da vaidade, do orgulho. Os bens materiais. Renunciar, né? Porque não dá para servir a dois senhores. Então aqui o Pedro está pedindo do pai que desse um alívio nas condições financeiras que não estavam nada boas. Vamos ver o que Jesus vai falar. Jesus contemplou longamente o discípulo, como se examinasse a fragilidade dos elementos intelectuais de que podia dispor para a realização da obra evangélica. Olha que lindo isso aqui. Imagina que Humberto de Campos retrata o pensamento do Cristo. Jesus contemplou o discípulo longamente. Tu imagina, a pessoa vai dizer assim: Zé Paulo, o que tu anda pedindo? Eu ando pedindo que dê uma aliviada nas minhas condições materiais. Aí Jesus continua te olhando em silêncio. A primeira coisa a gente fica assim, tentando desviar o olhar, né? Olha assim de novo. E ele diz aqui, pensa, contemplou longamente o discípulo. Meus irmãos, nós temos maior dificuldade de olhar para o outro. Pode prestar atenção, quando você está brigando com alguém, você está brigando dizendo palavras ao léu, você não tem coragem de olhar para o outro, de olhar para os olhos do outro e conversar. Então às vezes o outro te diz uma asneira e você já rebate. Olha aqui o nosso Senhor Jesus, ele faz com que o outro, é psicologia mesmo, ele fica no silêncio. E ele diz, esse silêncio qual é a função? Como se examinasse a fragilidade dos elementos intelectuais de Pedro. Como é que eu vou evangelizar essa alma? Eu tenho que entender qual é o nível de consciência dele. Como é que eu vou poder falar para abordar? Porque ainda tem gente, evangelizar não é uma receita. Cada um é cada um. Aqui nós estamos no estudo desse coletivo. A espiritualidade sabe que cada um de nós precisamos ouvir. E utiliza o microfone para falar. E aquilo cai dentro da gente e diz assim, parece que essa criatura está lendo meu pensamento. Não é espiritualidade. Dentro daquilo que a gente necessita e precisa ouvir. E cada um de nós é cada um. Então o que Jesus faz aqui? Jesus avalia o pensamento. Qual é o material de Pedro? Como é que eu vou abordar isso? Jesus. Contudo, evidenciando mais uma vez o seu profundo amor e boa vontade, esclareceu com brandura e convicção, que era a fala do nosso querido Francisco Cândido Xavier: 1 litro de amor e uma gota de verdade. O que nós fazemos? 1 litro da nossa verdade, e quando tem uma gota de amor, porque nós pegamos a verdade para jogar na cara alheia, para dar lição de moral. E às vezes é verdade, mas tem tanto ácido, cai no coração alheio,
corrói. Então, na fala do Chico era 1 litro de amor e uma gota de verdade. É o trabalho de Jesus agora. Ele não tem como derramar toda a verdade na cabeça de Pedro. Dá conta. É 1 litro de amor e uma gota da verdade, porque a verdade ela tem que ir por dose, senão deixa a gente perturbado. Jesus revelou tudo? O que ele disse? Vos falo por parábolas. Mas no futuro ele enviou o Consolador. Porque tem que ir, senão a gente fica cego, né? Esclareceu com brandura e convicção. Pedro, enquanto orares pedindo ao Pai a satisfação de teus desejos e caprichos, é possível que te retires da prece, inquieto e desalentado. Mas, sempre que solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes a sua vontade justa e sábia a teu respeito, receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. O que nós pedimos nas nossas preces, né? Enquanto orares. Porque Pedro está pedindo e não está sendo atendido, correto? Ele disse, olha, eu tenho estado em comunhão com o Pai, mas eu tenho pedido e não tenho sido atendido. Aí Jesus precisava perguntar o que Pedro estava pedindo? Mas por que ele fez a pergunta? Para que eu veja a resposta dele aqui. Para que ele fez a pergunta? Para evangelizar essa pergunta. Para Pedro se ouvir. Para Pedro se ouvir. Entendeu? É como diz, coloca no outdoor. Tá agora no outdoor, agora vamos falar do que está no outdoor. Enquanto orares pedindo ao Pai a satisfação de teus desejos e caprichos. Por que capricho? Achando que é o melhor para ele. E detalhe, o que a gente costuma dizer? Vocês lembram quando o discípulo chegou com o Senhor e disse, Senhor, estão falando mal de ti? Você lembra disso? Filipe, né? Estão falando mal de ti? Estão dizendo que o Senhor é um usurpador das viúvas, que é um aproveitador, que é um charlatão. E quando o Filipe dá o seu show, falando que ele estava irritadíssimo com a fofocada que estava correndo, você vê que fofoca é uma coisa antiga. E aí, olha a resposta do mestre. Filipe, não será vaidade, orgulho, querer que todos falem bem da gente? Gente, ele vai para um lado que tu não imagina. E em verdade não é isso, orgulho e vaidade, querer que todo mundo goste da gente? O movimento do amor não é de lá para cá, é daqui para lá. Eu não posso exigir que o Paulo me ame, mas eu posso exigir que eu o ame. Eu não tenho como trabalhar no coração do outro, mas eu tenho todo o direito e dever de trabalhar no meu coração. E eu me alimento não é quando eu estou sendo amada. Eu me sinto alimentada quando eu estou amando. Eu fico nutrida do sentimento de ver. Que lindo isso, né, gente? Enquanto orares pedindo ao Pai a satisfação de teus desejos e caprichos, porque eu quero que atenda ao meu desejo, é possível que te retires da prece inquieto e desalentado. Mas
sempre que solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes a sua vontade justa e sábia a teu respeito, receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. Então o que eu tenho que pedir? Vou repetir. Pai, me ajuda a compreender qual é a tua vontade. O apóstolo guardou silêncio, demonstrando haver, afinal, compreendido. Um dos filhos de Alfeu, então pode ser quem? Pode ser Tiago menor, pode ser Levi, ou pode ser o Judas Tadeu, confere? Um dos filhos de Alfeu, porém, reconhecendo que o assunto interessava sobremaneira a pequena comunidade ali reunida, adiantou-se para Jesus pedindo. E esse texto nós vamos encontrar em Mateus capítulo 6, versículo 9 a 13. Vamos lá. Mas eu vou pegar desde o 7, tá? Nas vossas orações, anotação de Mateus. Mateus é quem? Levi. E Levi era filho de quem? De Alfeu e Cleófas. Talvez o próprio Mateus, porque nós vamos na leitura, o próprio Humberto vai dizer que Levi, Mateus, fez a anotação do Pai Nosso na hora. Então vamos lá. Nas vossas orações, não useis de vãs repetições como os gentios. Os gentios eram os não-judeus, tá? Porque imaginam que é pelo palavreado excessivo que serão ouvidos. Não sejais como eles, porque vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes de lhe o pedirdes. Portanto, orai desta maneira: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, como também nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos submetas à tentação, mas livra-nos do maligno. Isso está em Mateus. Vamos para Lucas agora. Então, Lucas capítulo 11, versículo de 2 a 4. Vou pegar só o início. Estando em certo lugar, orando ao terminar, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos. João Batista respondeu-lhes: quando orardes, dizeis assim. Então aqui a anotação de Lucas, ele fala que um discípulo solicitou. Confere? Já Mateus não fez essa anotação. Vamos ver aqui no Boa Nova. Senhor, ensina-nos a orar. Dispondo-os então em círculo, e como se mergulhasse o pensamento no invisível oceano de luz, o Messias pronunciou pela primeira vez a oração que legaria à humanidade. Elevando o seu espírito magnânimo ao Pai Celestial e colocando o seu amor acima de todas as coisas, exclamou: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E, ponderando que a redenção da criatura nunca se poderá efetuar
sem a misericórdia do Criador, considera a imensa bagagem das imperfeições humanas, continuou: venha a nós o teu reino. Dando a entender que a vontade de Deus, amorosa e justa, deve cumprir-se em todas as circunstâncias, ele acrescentou: o reino é de quem? De Deus. Se o reino é de Deus, a vontade tem que ser de quem? De Deus. Por isso é que ele diz: venha a nós o teu reino. Então nós, na condição de súditos, não realizamos a vontade de Deus. Por isso é que ele colocou que o reino era de quem? Uma linguagem que o grupo entenderia. O rei naquela época era quem? Era Herodes, dos judeus. Mas o reino é de Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Esclarecendo que todas as possibilidades de saúde, trabalho e experiência chegam invariavelmente para os homens da fonte sagrada da proteção divina, prosseguiu. Então vai chegar para a gente saúde, o tipo do trabalho, para os homens da fonte sagrada da proteção divina. Senhor, doença, proteção divina? Senhor, aquele trabalho que eu tenho que fazer, aquele serviço humilhante, é proteção divina? É. Uma patologia, ela pode estar nos livrando de nós arrumarmos encrencas muito grandes. Uma restrição alimentar, diabetes. Diabetes, ela veio para educar a alimentação. A dorzinha na coluna, para acalmar os ânimos. Então a patologia, ela está te segurando ou gritando, avisando que tu estás maltratando demais o corpo. Então, olha, esclarecendo que todas as possibilidades de saúde, a palavra é o quê? Seja feita a tua vontade. Se a patologia, se a enfermidade bater na minha porta, eu não devo orar e dizer: Pai, cura. Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade. Isso quer dizer o quê, Conceição? Que eu não devo cuidar de mim? Não, não está falando isso. Ele está dizendo: seja feita a tua vontade. Pai, ensina-me a fazer a tua vontade. Primeiro que se o corpo está doente, não é porque Deus o fez doente, fui eu que o adoeci. Com os meus exageros, porque eu não fiz a vontade dele. E não são só exageros alimentares e de bebida, são os exageros emocionais. Se eu pegar aqui um liquidificador, colocar banana, mamão, leitinho, melzinho, aveia, granola, bate tudinho? Beleza? A função do liquidificador é essa. Agora, se eu trocar isso, pegar um pedaço de madeira e jogar nesse aparelho, o que vai acontecer? Ele vai se danificar totalmente, porque ele não foi feito para triturar madeira. Substitui agora o liquidificador pelo teu corpo. A estrutura dele foi feito para amar. Toda vez que eu venho a nutrir ódio, raiva, inveja, agressividade, eu estou pegando um pedaço de madeira e jogando no meu aparelho. E ele funciona e vai ser destruído.
Entendeu? Então, seja feita a tua vontade. E trabalho. Senhor, eu não aguento mais esse trabalho aqui de limpar, de varrer. Eu não aguento esse trabalho mais de serviço. Eu não aguento mais atender gente. Eu não aguento. Mas não está errado. Senhor, lembra de Alcione? Governando? Lavando roupa? Seja feita a tua vontade. Ensina-me a fazer a tua vontade aonde você foi chamado a servir. E não pedindo ao Pai que te dê um outro emprego. Ai, aqui esse pessoal é muito difícil, só tem gente fofoqueira, só tem não sei o que, só não sei o que, me persegue e tal. Vou mudar de emprego. Muda. O que ele vai encontrar lá? Porque é a lição que ele precisa passar. Ele só está postergando. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Mostrando que as criaturas estão sempre sob a ação da lei de compensações e que cada uma precisa desvencilhar-se das penosas algemas do passado obscuro pela exemplificação sublime do amor, ele acentuou. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Conhecedor, porém, das fragilidades humanas, para estabelecer o princípio da luta eterna dos cristãos contra o mal, terminou a sua oração dizendo com infinita simplicidade: olha, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos deve. Ele não está falando de encrenquinha, não. Ele está falando de encrencas grandes. O perdão, ele é excelente para quem dá. Porque quando nós carregamos a mágoa, a raiva, o ódio, é aquela madeira constantemente batendo no nosso liquidificador. E essa madeira, além de destruir, ela faz um barulho insuportável. Fica desagradável estar ao lado do liquidificador. Incomoda profundamente. Então, essa pessoa que carrega esse sentimento, além dela destruir o próprio corpo, em torno dela é um incômodo total. Então, quando eu perdoo, eu estou me curando. Eu estou abrindo essa algema. Eu não estou libertando o outro. Eu não tenho essa capacidade. Eu não tenho esse poder. Então, não tenho nem que dizer eu te perdoo, porque isso vai fazer diferença. O outro, ele tem um compromisso com quem? Com as leis. E vai responder. Eu, quando perdoo, é alto amor. Eu estou me liberando. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo mal, porque teus são o reino, o poder e glória para sempre. Assim seja. Levi, o mais intelectual dos discípulos, que era Mateus, tomou nota das sagradas palavras, anotou na hora. Então, quando nós vamos estudar na obra Paulo Estevão, quando Gamaliel foi na casa do caminho, aonde era o primeiro serviço assistencial, né? Era acolhido crianças, jovens, ancianos, todos ali naquele galpão, era dado alimento, tudo muito simples, mas muito limpo. E Pedro presenteou a Gamaliel anotações de Levi. Esses ensinos dele, ele anotava, porque era raríssimo quem sabia escrever naquela época. E Levi sabia. Porque para você escrever, você tinha que ser um profissional da escrita. Porque era tinta, pincel e couro.
não podia errar. Se errasse, todo aquele couro tinha que ser jogado fora. Eram os pergaminhos. Então eram poucos que sabiam escrever. E não era importante saber escrever. Por isso que os ensinos todos eram o quê? Oral. Então Levi, o mais intelectual dos discípulos, tomou nota das sagradas palavras, para que a prece do Senhor fosse guardada em seus corações humildes e simples. A rogativa de Jesus continha, em síntese, todo o programa de esforço e edificação do cristianismo nascente. Desde aquele dia memorável, a oração singela de Jesus se espalhou como um perfume dos céus pelo mundo inteiro. Quando nós formos orar o Pai Nosso, ele terá um outro sentido dentro da gente, né? Não é verdade? Né, Pedro? Foi bom, gente, o nosso estudo acabou. Gente, essa obra é fantástica, né? Dando continuidade na oração, o próximo estudo será comunhão com Deus. Então, nesse capítulo anterior que nós finalizamos, o 18, era o que pedir a Deus para estar em comunhão com Ele. E agora aqui nós vamos estudar comunhão com Deus. Ou seja, gente, é um capítulo entrando outro capítulo, nos ensinando a nos relacionarmos com Deus. Fantástico. Alguma pergunta ou alguma colocação, meus irmãos? Vamos orar o Pai Nosso, refletindo em tudo aquilo que nós... Não vamos fazer um coro, porque senão vai fazer um barulhão, né? Acompanha. A tia vai conduzindo e você psiquicamente vai acompanhando e recordando tudo aquilo que nós estudamos essa noite, tá bom? Então, querido amigo Jesus, quando estamos aqui, repetimos um pouco a atitude de Pedro, solicitando para montar uma tenda para aqui ficarmos. Mas já temos, Senhor da vida, a consciência que é na luta do dia a dia que esse carvão endurecido poderá se transformar em um verdadeiro diamante. É na convivência do dia a dia, no sacrifício, na renúncia, na abnegação, que vamos amadurecendo, crescendo e começando a emitir luz. Obrigada, amor querido, por preparar esse banquete para todos nós. E vamos aprendendo com o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, ao teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje.
perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos ofendeu. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação e livrai-nos de todo mal, hoje e sempre. Que assim seja.